A prática de cobrir espelhos quando alguém morre tem raízes em várias tradições culturais e superstições ao redor do mundo. Embora as crenças e significados associados possam variar, algumas explicações comuns incluem: algumas culturas acreditam que, após a morte de uma pessoa, a alma pode ficar presa no espelho. Cobrir o espelho seria uma forma de evitar que a alma fique retida e possa seguir seu caminho para o além. Também há a crença de que os espelhos podem ser portais para o mundo espiritual. E cobri-los protegeria contra a entrada de espíritos malévolos ou energias negativas que podem ser atraídas pela morte. A superstição também sugere que os espelhos podem absorver energias negativas durante momentos de tristeza, como uma morte. Cobri-los seria uma maneira de evitar que essas energias prejudiciais afetem a casa ou aqueles que nela vivem. Olá, assombrações e enigmas! Tenho que compartilhar com vocês uma experiência que vivi recentemente e que ainda me assombra. Há algumas semanas, durante uma viagem para visitar um antigo amigo, me deparei com algo que desafia qualquer explicação lógica. Meu amigo mora em uma pequena cidade com uma história rica, e sua casa é uma antiga construção que remonta a tempos que a maioria prefere esquecer. Chegamos à casa tarde da noite e a atmosfera era densa, carregada com o peso do tempo. Ao entrar, uma corrente de ar frio me cumprimentou e o rangido dos assoalhos parecia ecoar como um suspiro. Meu amigo, apesar de familiarizado com a aura sombria da casa, parecia nervoso, como se soubesse de algo que eu não. Enquanto nos acomodávamos, começamos a ouvir passos arrastados pelos corredores vazios, como se alguém estivesse caminhando. Tentamos convencer a nós mesmos de que eram apenas barulhos de uma casa antiga, mas uma inquietude persistia no ar. Ao entrar no meu quarto, ao fechar a porta, notei uma sombra estranha refletida no espelho. Ao me virar, não havia nada lá. Ri nervosamente, atribuindo a imagem à minha imaginação acelerada pela atmosfera pesada. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a perceber uma figura pálida nos cantos dos cômodos, sempre desaparecendo quando eu tentava fixar o olhar. O ápice do sobrenatural aconteceu na calada da noite. Despertei com a sensação de não estar sozinho. Uma figura meio transparente permanecia ao pé da minha cama, olhando-me com olhos vazios. Uma onda de arrepios percorreu meu corpo quando percebi que não era uma ilusão, era um fantasma. Apesar da figura não apresentar movimentos hostis, sua presença emitia uma energia inconfundível. Tentei falar, mas minhas palavras ficaram presas na garganta. O fantasma simplesmente desapareceu, deixando-me imerso em um silêncio ensurdecedor, apenas interrompido pelo som do meu coração acelerado. Fui até o banheiro para lavar meu rosto, na esperança daquilo ter sido um pesadelo. Enquanto eu encarava o espelho, uma sombra estranha ganhou forma. Dessa vez, a figura pálida não se limitava a ser apenas uma imagem refletida. A figura de uma velha pálida emergia lentamente, saindo do espelho como se cruzasse um limiar entre dois mundos. Seu rosto, antes oculto pela penumbra, revelou feridas grotescas que pareciam eternas. Seus olhos eram profundos e negros, destoando assustadoramente da palidez de sua pele.
babava uma saliva negra e viscosa, escorrendo por entre dentes afiados, à medida que suas mãos esqueléticas se estendiam em nossa direção. Um arrepio de terror percorreu nossas espinhas quando nos deparamos com essa visão macabra. A velha cadavérica avançava com passos arrastados, uma presença amaldiçoada que desafiava toda a lógica conhecida. O som de sua respiração pesada e rouca enchia o ambiente, enquanto seus olhos sem vida fixavam-se em nós, como se buscasse algo além da nossa existência. Eu e meu amigo, paralisados pelo medo, mal conseguíamos articular uma palavra. Tentamos recuar, mas a velha cadavérica parecia flutuar em nossa direção, ignorando as leis da física. Sua presença era como uma tempestade de horror, e o cheiro de podridão permeava o ar. A cada passo que ela dava, o ambiente ao redor tornava-se mais sombrio. As luzes piscavam como se a própria casa sentisse a presença maligna. No reflexo do espelho, podíamos ver as feridas em seu rosto. Desesperados, tentamos buscar uma rota de fuga, mas a velha cadavérica, com sua determinação sobrenatural, continuava a perseguir-nos implacavelmente. A escuridão da casa tornava-se um labirinto de pesadelos e a cada esquina víamos sua figura distorcida emergindo das sombras. O terror nos envolvia, uma aura maligna que parecia sugar a própria vida daquele lugar. Conseguimos alcançar a sala principal, mas a velha não mostrava sinais de desistência. Seus passos arrastados ecoavam, e sua presença macabra era um eco assombroso daquilo que jamais deveria cruzar o limiar entre a vida e a morte. A situação tornou-se ainda mais desesperadora quando percebemos que estávamos trancados dentro daquela casa macabra. As portas pareciam ter adquirido vida própria, recusando-se a se abrir, como se a própria estrutura do lugar conspirasse contra a nossa liberdade. O ar estava carregado de um medo tangível, e a velha cadavérica continuava sua busca implacável. Em meio ao pânico, uma ideia aflorou em nossa mente assustada. O espelho. Se ela havia saído do espelho, talvez aquele objeto fosse a chave para mandá-la de volta. O olhar de Ricardo encontrou o espelho do banheiro, o local de onde a velha cadavérica emergiu. Correndo até lá, ele o retirou da parede e o trouxe apressadamente até a sala, onde eu permanecia petrificado. Segurando o medo que nos envolvia, esperamos em suspense quando a velha cadavérica estava a poucos passos de nós. Ricardo, com mãos trêmulas, mostrou-lhe o espelho. Os olhos negros da figura refletiram a própria imagem deformada, e um grito agudo de pavor ecoou pela sala. A velha, ao ver sua própria imagem distorcida, parecia sucumbir a um terror indescritível. Em um instante de agonia, ela foi puxada para dentro do espelho, como se uma força invisível a arrastasse de volta para o outro lado. O momento foi assustador, com ela contorcendo-se e desaparecendo na escuridão do reflexo. Ricardo, agindo rapidamente, jogou o espelho no chão, quebrando-o em vários pedaços. Um estilhaço do vidro cortou o silêncio da sala, e o ambiente parecia relaxar, como se a própria casa respirasse aliviada. A porta, antes tão relutante, cedeu, abrindo-se com um rangido. Era nossa chance de escapar. Sem perder tempo, corremos para fora da casa, sentindo o ar fresco da noite como uma bênção libertadora.
A velha cadavérica, agora aprisionada novamente no espelho quebrado, não poderia mais nos assombrar. Olhamos para trás enquanto a casa ficava para trás, lembrando-nos do terror que vivemos naquela noite. A experiência deixou cicatrizes em nossas mentes, um lembrete sombrio de que certas forças ultrapassam os limites da razão. Mesmo longe da casa, o eco do grito da velha persiste, uma recordação de uma noite em que a linha entre o real e o sobrenatural desapareceu, deixando-nos com a certeza de que nem sempre podemos compreender as forças que habitam o desconhecido. Se você está gostando dos contos, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se. Isso ajuda muito no crescimento do canal.